Sejam muito bem-vindos ao Nath Pod, esse podcast que é para você colocar luz nos seus pontos cegos. Hoje eu vou estar recebendo a nossa nutricionista empreendedora que trabalha há anos levando saúde para você, mulher. A nossa querida amiga Elisa Boia. Seja muito bem-vinda, querida. Oi, Nath, obrigada. Desde já estou super agradecida e lisonjeada com esse convite para estar aqui conversando com vocês. Eu queria que você contasse um pouquinho da sua história como nutricionista, como é que você atenou para cuidar da gente. Então, eu sou formada desde 2014, então esse ano aí completo 10 anos, né, de atividade na nutrição. E sempre foi algo que eu gostei, né, desde pequena, desde muito jovem, ainda adolescente, eu sempre tive muito esse cuidado com nossa saúde, né, com a estética também, que acaba sendo, né, consequência. E aí, desde que eu já sabia que eu queria nutrição, e durante esses 10 anos eu conheci assim mulheres maravilhosas que a gente consegue ver uma grande transformação, né, na vida delas. E a nutrição, ela desempenha um papel fundamental em qualquer fase da nossa vida. Então, desde a nossa fase ali da infância, na juventude, e aí vem a fase adulta, né, vem a fase do gestar, da gente preparar aquela mulher para uma gestação. Vem depois aí, né, as mulheres tentando conciliar a vida corrida depois da maternidade, então maternidade, enfim, todas as nossas demandas. E também na fase da perimenopausa, da menopausa. Então, assim, em cada fase, a nutrição, ela desempenha um papel super importante. E eu Quando... digo sempre, desculpa te interromper, Nada, é. que a comida é o nosso combustível. Então, a gente precisa estar sempre muito bem nutrido, né? Para qualquer Quando fase da foi que nossa veio vida. o clique assim, vou trabalhar nutrindo pessoas? Eu acho que ainda no meu último ano, assim, de colégio. Então, nutrição foi meu primeiro vestibular. Eu já sabia que eu queria isso. E aí eu passei e já comecei. Nunca tive dúvida, assim, pensar em outro curso, em outra área. O que que a nutrição assim, foi fundamental na sua vida? Em que momento você acha que o fato de você saber sobre nutrição foi fundamental para você? Aconteceu comigo, né? E por isso que eu acho que eu me despertei muito cedo esse interesse pela nutrição, porque com 8 anos, ainda criança, eu fui diagnosticada com alteração na tireoide. E aí, na época era hipertiroidismo, e aí né, na minha fase de crescimento, depois eu fiquei com alteração de hipotiroidismo, que é aquela famosa alteração que a tireoide funciona mais lenta. Então, o que eu escutava ainda muito pequena, o que eu podia pesquisar, era que qualquer coisa iria me favorecer ao ganho de peso. E até hoje muitas pessoas acabam é, se apegando a essa desculpa, né? Ah, ganhei peso porque minha tireoide não tá funcionando corretamente. Então eu era muito nova, assim, eu tinha uns 12, 13, 14 anos por aí, e eu queria ficar pesquisando. Então já nessa época eu já tinha um cuidado com a minha alimentação. Tem um certo tempo atrás, então não é como hoje, né? Que hoje praticamente todo mundo tem uma assistência nutricional, tem a sua nutricionista, tem um plano alimentar ali adequado. Então eu acho que isso aí foi algo que me despertou muito para a nutrição. E tanto é que eu nunca fui uma pessoa acima do meu peso, porque desde essa época eu já tinha esse cuidado. O que é que eu poderia ali estar fazendo para controlar, já que eu tinha aquela condição. E de fato, isso faz com que a pessoa de fato tenha uma predisposição para engordar? Não, acaba sendo um mito, porque quando a nossa tireoide, inclusive até hoje eu tenho hipotireoidismo, eu tomo minha medicação, né? E quando a nossa tireoide ela funciona mais lenta, né? O nosso metabolismo ele tende a funcionar mais lento e o normal é que a gente sinta menos fome. Então, aquela de que você está ganhando peso porque a sua tireoide não está funcionando corretamente acaba sendo um mito. Tá? Lógico que a gente tem que saber o porquê que essa tireoide não está funcionando corretamente, precisa de uma avaliação médica, do médico especialista, né, endocrinologista, e saber a causa, se é uma doença autoimune, a tiroidite de Hashimoto, qual é, para que você tenha ali na parte dietética nutrientes específicos. Entendi. No caso, aí você se formou perdão, em nutrição clínica, né, para atender em Isso. consultório.
Isso, eu primeiro fiz o curso de nutrição, depois eu fiz a minha primeira pós-graduação, que foi nutrição clínica e fitoterapia. E aí, dentro da fitoterapia, que é área de suplementação, fitoterápicos, né? Tudo que é muito natural, eu me especializei muito nessa área da fitoterapia voltada para o esporte e para a estética, que sempre foi mais o meu foco, né? Depois eu fiz uma segunda pós-graduação, mas foi voltada já para terapia nutricional, que já não tem muito a ver nessa área de esporte e estética, de rendimento, mas do paciente hospitalar, tá? Também tenho essa área. Mas hoje a minha área de atuação A é clínica. essa, é a clínica voltada, né? Tenho vários cursos também na área de nutrição funcional, também, que acaba também estando nessa área. Me esclarece o que seria nutrição funcional. Nutrição funcional é aquilo que a gente busca equilibrar nutrientes que vão ter funções específicas para melhorar a sua qualidade de vida. Tipo assim, eu chegar, eu tô tendo um déficit de atenção, eu tô com um filho Isso. hiperativo, você consegue fazer um programa nutricional para atender aquela demanda. É Isso, isso? isso. E Tá. não só a gente, porque antigamente a nutrição, quando a gente falava dieta, né, era aquela coisa, dieta de 1.000 calorias, dieta de 1.200 calorias. E aí eu podia consumir o que eu quisesse dentro daquele número de calorias ali, né, que a gente chama o déficit calórico, enfim. Mas quando a gente tem uma visão mais funcional da coisa, a gente vê que não, a gente não está falando só de números. Vou dar um exemplo. A Nath, ela pode consumir 1.800 calorias. O que é que dentro dessas calorias eu posso ofertar de alimentos mais interessantes, que vão ter nutrientes específicos para melhorar as suas funções, para melhorar teu rendimento, sua saúde cognitiva, para melhorar a qualidade do seu sono. Então, ver toda essa parte, e não só contar calorias. Entendi. No caso da nutrição em si, hoje, o que seria basicamente alimentos que não podem faltar no dia a dia de uma mulher? É isso aí, cada vez mais, né? As mulheres, todas as mulheres perguntam isso quando a gente acaba passando em consulta. E eu acho que o nosso grande desafio hoje é o nosso tempo corrido, né? As multitarefas que nós mulheres nós temos e como a gente se nutrir, né? O que é que a gente deve priorizar? De forma bem básica, Nath, priorizar os alimentos naturais. Então, assim, se a gente tem uma alimentação baseada em alimentos de verdade, a gente consegue ali absorver muitos nutrientes. Porque na nutrição a gente classifica os macronutrientes, que são os carboidratos, as proteínas e as gorduras. A gente precisa desses três, mas a gente também precisa dos micros, que são as vitaminas, os minerais, né, que desempenham funções super importantes também. E aí, hoje, na nossa correria, acaba que acontece vários casos, assim, tipo, mulher que consome muito produtos industrializados, alimentos ultraprocessados, ela acaba fazendo uma carência nutricional. Então, primeiro de tudo é priorizar os alimentos naturais, tá? Outro ponto, outro nutriente que é bem importante para a mulher, que a gente tende a pecar muito no consumo, é o consumo de proteínas. Então, tem muitas mulheres que não têm apetite suficiente, que fazem apenas 3 refeições no dia e através do recordatório alimentar, quando a gente vai ver, a mulher está consumindo uma quantidade muito abaixo do que ela necessita de proteínas, né? E isso está diretamente ligado a várias funções do nosso corpo. Então, assim, queda de tecido muscular, baixa produtividade, redução também do metabolismo energético. Então, até para a gente manter o nosso metabolismo mais ativo, a gente precisa consumir proteínas, tá? Hoje, qual seria, assim, uma dosagem correta de consumo de proteína? Então, assim, quando a gente pensa numa mulher adulta, tá? Essa quantidade pode variar aí de 1,6 até 2 gramas por quilo de peso da mulher. Então, se a mulher pesa, vou dar um exemplo aqui, 60 quilos, a gente pega esse 1,6, ou às vezes a mulher ela tem uma necessidade mais alta, a gente pode usar até 1,8, tá? E vai multiplicando pelo peso. E aí, esse número total, que vai ser a quantidade de proteínas que ela tem que consumir, a gente vai fracionando, tá? De acordo com as refeições, de acordo com os hábitos de vida da paciente. Mas é algo que nós mulheres pecamos muito no consumo proteico. Eu que o diga.
E como a gente já entende que a gente não está conseguindo nutrir no nosso dia a dia as nossas demandas. E aí sempre as notas estão passando os complementos, né? Isso. E quais seriam hoje os complementos mais básicos tendo essa rotina dessa mulher que normalmente não come o suficiente, né? A gente fala muito, por exemplo, eu escutei semana passada, ninguém pode viver sem creatina. Até um dia desse eu não sabia nem o que era direito. Creatina, é. Até o dia desse todo mundo ia sobrecarregar o rim, né? Tomando creatina, não era Né, eu indicado. nunca nem. E assim, eu sou de uma cultura que minha mãe dizia que se você come bem, você não precisa suplementar, né? Esse negócio de remédio. Aí depois eu primeiro desmistifiquei que não são remédios, são suplementos, né? Isso. Porque a gente, por exemplo, a gente acorda e 6 cápsulas. Eu disse, ai meu Deus, já tomando 6 remédios. Não é remédio, é suplemento. Massa. Mas dali, o que que não pode mais faltar na vida de uma pessoa que é microempreendedora, empresária, multitarefas? O que que não pode faltar? O que que a gente não pode deixar de suplementar? Então, pensando na mulher adulta, assim, vou falar um suplemento assim que eu digo que é uso crônico. Então, assim, paciente minha adolescente, adulta, na fase de gestação, paciente idosa, sempre eu estou indicando, porque através da nossa alimentação a gente não consegue atingir a quantidade ideal de ômega 3, por conta até dos nossos peixes. Então, ômega 3 é uma gordura super importante para o funcionamento do nosso organismo. As dosagens vão variar com cada momento da nossa vida, entendeu? Então, se a gente é uma mulher de 20 anos, se a gente está na fase da gestação, essa necessidade aumenta, né? Mas assim, ômega 3 é um suplemento que eu sempre indico para as minhas pacientes. É uma gordura que tem um poder anti-inflamatório, ajuda também na recuperação muscular. Então, assim, a gente só vê hoje cada vez mais benefícios na saúde cognitiva também. Então, até para paciente que está naquela fase, assim, estudando para vestibular, estudando para concurso, a gente vê melhora significativa. Então, ômega 3, ter sempre um antioxidante, porque hoje a gente é exposta a a ação de vários radicais livres, então a gente está sempre exposta. E é sempre bom ter um antioxidante para neutralizar essa ação, né? E aí entra com a enzima Q10, por exemplo, que a partir dos 25 anos a gente já começa a perder quantidades consideráveis e ela acaba funcionando como a usina energética para as nossas mitocôndrias, então acaba gerando mais energia para as nossas células. Então, a coenzima Q10 também é um suplemento que eu gosto sempre de estar indicando, tá? As proteínas, o whey protein, ou proteína vegetal, ou proteína de colágeno, vai muito de acordo com o consumo da paciente. Se mesmo com a vida corrida ela consegue ter um bom consumo proteico, essa suplementação não é obrigatória, tá? Ela é opcional. Agora, se realmente a paciente está abaixo desse consumo, a gente também pode estar indicando. E a creatina, que você falou aí, que hoje é um aminoácido muito estudado, né? Muito bem indicado. Eu gosto sempre de também estar indicando. Tem vários benefícios, tanto na parte muscular, quanto também os novos estudos já mostram aí na saúde cognitiva, né? Protegendo a gente de lá na frente de várias doenças neurodegenerativas. Então, acho bem interessante também. E aí, a gente vai só ajustando a dose, né? De acordo com cada mulher, de acordo com o peso, de acordo com todo o estilo de vida dela, o consumo também. Mas citei aqui quatro suplementos essenciais. Tá, então, creatina, Isso. Q10, Coenzima Q10, ômega 3. ômega 3. E suplementação proteica, né? Que aí pode ir variando. Se o paciente só pode proteína vegetal, ou a gente precisa partir para uma proteína de colágeno, ou whey protein mesmo. Isso aí vai depender também da tolerância do paciente. Eu, particularmente, não tenho tolerância nenhuma. Fico extremamente inchada com esses negócios. Me diz uma coisa. Hoje, muitas vezes a gente não consegue comer no horário diurno, né? Eu recebo muito isso, assim, de, eu não consigo emagrecer, eu só consigo comer quando eu relaxo à noite. E muitas nutricionistas dizem, passou das 6 horas, não pode mais comer. O que é que você pensa sobre isso? Eu também concordo. E Por quê, em nome de Jesus? o que é que acontece, né? Vários mecanismos. Então, assim, a partir da noite, se à noite a mulher chega em casa, ali é o momento que ela relaxa e essa fome aumenta,
provavelmente ela não está nutrida durante o dia, né? Então acaba que naquela refeição ela vai concentrar uma grande quantidade de calorias, ela vai de carboidratos, às vezes refinados, de gorduras, né? Porque também quando a gente não tem uma nutrição adequada e tem um nível de estresse um pouco mais alto, a tendência é que no final do dia a gente sempre quer se compensar. Né? Então a gente quer aquele alimento mais saboroso, aquela comidinha mais que abraça, na verdade, a gente, né, no final do dia. Então, não só porque a gente precisa promover esse equilíbrio, né, durante todas as refeições, é o mais saudável, e também quando a gente concentra muita caloria, muitos nutrientes à noite antes de dormir, pode prejudicar essa noite de sono, né? Então a gente tem que pensar que a gente vai digerir ali aqueles alimentos, né? E que daqui a 1 hora, 2 horas a gente vai estar dormindo. Então, não é bom. Como também não é bom a gente só concentrar, por exemplo, uma grande quantidade de calorias no almoço. O ideal é que a gente pelo menos tenha um fracionamento melhor ali nas refeições. O pessoal fala muito assim, você tem que comer de manhã muito que eu digo assim, né? Mais de manhã, meio no final no meio do dia e pouquinho à noite. O que acontece de tão maravilhoso à noite que a gente não pode comer, doutora? Na verdade, isso acaba hoje sendo um pouco individual. Tem gente que tem a necessidade de fazer um jantar mais reforçado e que não tem nenhum problema de digestão e que dorme bem e tá tudo bem. Mas eu acho que o que a gente quer dizer com essa frase, esse ditado, né, que eu sempre escutei também, é que na hora de dormir, até para a qualidade desse sono, a gente não deve concentrar grandes calorias ali. E a tendência é que se a gente não se alimenta muito durante o dia, a gente vai comer o que quer e até às vezes o que não quer. Então, se eu tô com... isso que eu digo para as pacientes também. Se você tá saciada, se você tá ali com o seu dia, você fez seu café da manhã, você fez seu almoço, você teve um lanche da tarde ali estratégico, né, mais proteico para te gerar mais saciedade. Quando você vai pro jantar, você vai ali com calma. Você vai, sei lá, você vai no jantar de negócio, você vai alguma coisa assim que tem lá uma grande oferta, você consegue olhar para os alimentos com calma, pensar e ver qual vai ser a sua escolha. E quando a gente tá o dia sem se alimentar, se a gente vai para uma ocasião como essa, ou até mesmo se a gente chega em casa, a gente sai comendo tudo, né? Porque fisiologicamente falando, a gente tem ali uma queda do hormônio do estresse, né? Então a gente vem essa fome também vem. E aí a gente vai escolhendo o que a gente quer. Muitas vezes a gente se pega comendo até o que não faz questão. Isso acontece muito, não sei se já aconteceu com você, mas às vezes tem paciente que fala, meu Deus, eu nem queria comer aquilo, eu nem gosto, mas estou tão estressada, cheguei em casa, passei o dia com fome, não consegui fazer uma refeição hoje, comi tudo. Então, por isso também que a gente tem que promover sempre esse equilíbrio. Eu escuto muito a questão de que muitas vezes, além do emagrecimento, que deve ser a maior procura nutricional, tem muito a questão da fadiga. Eu, particularmente, todas as vezes que eu corri para nutricionista, é porque eu sabia que tinha alguma coisa errada comigo, porque eu estava muito cansada. Assim, mesmo que eu dormisse bem, eu acordava fadigada. E normalmente a minha B12 estava baixa. Normalmente. Isso tem a ver, é um indicativo. Normalmente a gente tem essa demanda muito em consultório também das pessoas. Eu ando cansada, estou com déficit de concentração, durmo mais no descanso, tenho a sensação de acordar cansado. Quais seriam os nutrientes que estão envolvidos nessa queixa, vamos dizer assim, da maioria das pessoas? Isso é bem comum, né? E hoje, cada vez mais, a gente vê, assim, paciente com deficiências nutricionais importantes. As vitaminas do complexo B têm toda essa função, assim, metabólico-energética, né? Sistema nervoso central também, então é super importante. A queixa da fadiga, ela pode ser por várias carências. Às vezes, também a gente hoje tem acesso a muitos suplementos e a gente não se preocupa em ter uma boa base alimentar. Então, às vezes, o que é que acontece, Nath? O paciente ele tem essa queixa de falta de disposição, de fadiga intensa, às vezes até irritabilidade, qualidade do sono totalmente prejudicada. E aí a gente vai ver um alto consumo de produtos, né? Ele não tem uma alimentação variada. O paciente às vezes não está tomando água. Então, assim, são pontos básicos que às vezes a gente quer dar logo
o suplemento, a gente quer fazer essa reposição, mas o paciente não está fazendo o básico. Então, primeiro de tudo, é a gente alinhar essa base alimentar dele, né? Fazer toda essa organização, hábitos simples, como tomar água, como ter uma rotina de exercício, para que depois a gente venha ter o benefício da suplementação. E aí, com essas queixas de fadiga, assim, a principal suplementação que a gente vê hoje são as vitaminas do complexo B, né, que você perguntou. Magnésio também é um mineral super importante, principalmente também para a mulher, que a gente vê também os benefícios, né, dele, tanto nessa parte assim, de relaxamento muscular, quanto da melhora da qualidade do sono, saúde intestinal também. Ter sempre um antioxidante acaba ajudando muito nessa queixa de fadiga. Então, a gente tem vários hoje. Eu citei aqui a coenzima Q10, mas a gente tem vários, como o Cava Q10, como resveratrol também é super importante. Então, a gente ter sempre esse rotacionamento de estratégias, que é que vai beneficiar aquela paciente naquele momento. Mas geralmente, essa queixa aí que você falou de fadiga, a gente alinha primeiro a base e vê o que é que precisa suplementar. Tá. Uma outra queixa que eu acho que mulher tem muito é a questão da unha e do cabelo caindo cada vez mais. Quais seriam os principais nutrientes, assim, que você poderia dar uma dica pra gente melhorar esses cabelos que não param de cair? Primeiro de tudo, mulheres, consumo proteico, tá? Às vezes a gente quer suplementar colágeno, às vezes a gente quer suplementar vários compostos de vitamina, né, biotina, mas a gente tá com alimentação que não está favorecendo. Então, ter esse equilíbrio que eu falei aqui, né, de macro e micronutrientes é super importante. E aí, quando a gente pensa em suplementar, eu vejo benefícios com o uso do colágeno, né, o colágeno Verisol também ajuda bastante, com a suplementação de biotina, mas sempre com a alimentação ajustada. Tá. Como é que você vê a relação entre nutrição e emoção? Assim, na sua cabecinha de nutricionista. Muito conectada, né? A gente, principalmente mulher, onde a gente vê mais, porque a gente passa por muita coisa, né? Então, cada fase da nossa vida tá acontecendo ali várias coisas. E eu acompanho pacientes minhas antigas e que eu tenho todo o histórico delas, né? Então, assim, na fase dos 20 é uma preocupação. Daqui a pouco aquela paciente teve filho, aí quer retomar todo o tratamento nutricional. E aí a gente vê ali vários desafios, né? Privação de sono, volta ao mercado de trabalho. Então, tudo isso, a comida é refúgio. Então, às vezes você tá com um problema em casa, você quer descontar na comida, você não tá dormindo bem. Quem não dorme bem, seja um trabalhador noturno, ou seja uma mãe, por exemplo, recente, durante a noite de sono é que a gente produz hormônios que vão estar regulando a nossa fome e nossa saciedade. Então, se a gente não dorme bem, a gente não vai ter essa produção efetiva e sempre a gente vai estar tentando buscar mais na comida. Então, aquele comer beliscar, né? Então, tá sempre muito ligado com as nossas emoções. Eu escutei semana retrasada no encontro que a gente teve, que uma das componentes, Natália, eu estou comendo as minhas emoções. E eu achei aquilo de uma profundidade, primeiro que eu achei de uma clareza dela absurda, que ela estava entendendo. Aí eu já fui para diversas nutricionistas, eu já são nutricionistas competentes, elas passam programações para mim, que eu faço no máximo um mês, eu não consigo progredir, e eu entendo que eu estou comendo as minhas emoções. Qual é o ponto que você chega, que você, aonde o teu sinal toca de alerta, quando você percebe que aquele trabalho precisa ser um trabalho conjunto, senão ele não vai evoluir. Com essa fala aí, por exemplo, que você citou, a gente já entende que é uma paciente que ela precisa, que realmente ela pode ter uma compulsão alimentar, né? E que precisa de um tratamento integrado. Então, assim, se o paciente no primeiro momento ele me fala que tem, né, um paladar mais voltado para aquele grupo de alimentos, que ele não consegue se controlar tanto, a gente coloca estratégias básicas no dia a dia dele, que ele vai tentar aplicar. Mas aí, em um segundo momento que ele volta, que eu vejo que
não melhorou nada, que pelo contrário, aumentou os episódios compulsivos, que o paciente sempre está descontando ali as emoções, a gente já pode estar sinalizando, e o quanto antes melhor, né? Que aí entra também a nutrição comportamental, que é uma área da nutrição que trabalha muito com isso, e sempre junto também com o psicólogo que vai estar auxiliando, e até mesmo também um tratamento médico com psiquiatra. Hoje a gente já dispõe no mercado de vários tratamentos, né, de medicações que vão estar atuando, também de terapias voltadas para esse foco, né, do comer compulsivo e da nutrição. Então, comigo, assim, Elisa, se eu ver em um segundo momento com o paciente que eu já identifiquei que ele não conseguiu botar estratégias básicas, assim, eu vou dar um exemplo para você. Eu amo doce, eu amo biscoito, é algo que eu sinto muito falta na minha rotina, então eu não compro na minha feira. Então, se às vezes uma pessoa que não consegue nem deixar de comprar aquele produto para sua casa, que ele já monta um cenáriozinho, tem gente que compra, deixa no armário, já sabe onde é que tá tudo, corre para ali. Então, assim, a gente começa a ver que aquela pessoa, ela tá só aumentando aquela certa dependência, aquela necessidade. Então, eu como nutricionista, no segundo momento que eu vejo que a gente não conseguiu reduzir, eu já sinalizo. Eu nesse primeiro momento eu fazia muito isso também, assim, eu dizia assim, meus filhos não podem comer determinada de coisas, aí tipo, eu ocupava um pacote de biscoito, 2 pacotes de biscoito, só na hora da emergência, se eu não quero que ele coma, eu não compro o pacote de biscoito, porque não existe hora de emergência, emergência é comer uma maçã, né? Então, se você não tem, primeiro que se você não tem clareza de que você está buscando no alimento aquele afago, né? Porque, por exemplo, quando eu tô... Isso eu já entendi porque são mais de 10 anos de terapia, mas eu tinha muito, quando eu estava triste, um leite quente com achocolatado. Por quê? Porque todas as vezes que eu estava triste, a minha mãe me levava leite quente com achocolatado. Então, era uma maneira de, na vida adulta, ter uma recordação do afago materno. Hoje, isso para mim é muito claro. Mas não é tão claro dessa forma, né? Um exemplo, comida durante muito tempo foi sinônimo de amor para mim. Então, a mesa farta, né? O macarrão do domingo, né? Todos repetirem. Na minha família, que tem descendência italiana, repetir era sinônimo de amor, de que a comida era muito boa. E para que, né, eu entendesse que o ato de amor era servir um prato que levasse nutrição e que deixasse os meus filhos sem estar doente, foi uma construção, né? Então, é uma proposta também da gente desconstruir isso aqui, para que as pessoas, não necessariamente porque que a nutrição, como você falou, veio desse histórico, né? De que tinha uma dietazinha, você saía da nutricionista, aquilo que você pode, que não pode comer. Depois você passou por uma época onde assim, você tem X calorias. Aí depois, eu já acompanhei todas, porque eu sou gastroplastizada, há 16 anos, então eu já passei por todos esses processos antes de fazer a cirurgia. Depois a gente saía da nutricionista com a balança. Sim. Tudo tinha que pesar. E até hoje é super importante também, eu sempre digo, tá pesando. Eu digo, então, eu pensava que a minha nutricionista era louca, porque eu dizia, minha gente, eu trabalho o dia todo, eu vou ficar com a balança, né, no negócio. E hoje a gente vê que a nutrição, ela tem a função de nutrir mesmo. De nutrir. Né? De entender o que é bom para você. Né? De entender como eu posso suplementar aquilo que você precisa. Não tem mais um jargão pronto. Não tem mais um bam, bam, bam. É tudo muito personalizado, né? O que é para você agora. E outra coisa, o que pode ser para você agora pode não ser daqui a pouco. Daqui a pouco, né? E não serve para colega. Então, às vezes, você tá passando com um plano alimentar, a colega, deixa eu ver, eu vou fazer igual também, porque eu quero emagrecer, dando o exemplo do emagrecimento. Mas, assim, cada corpo tem a sua necessidade, né? Eu posso metabolizar um nutriente diferente como você metaboliza. Então, por isso que hoje individualizou tanto. Eu sou da época que
Antigamente vinha dieta em revista, você lembra? Não sei se Sim. você lembra, que vinha lá dieta da lua, dieta, então era aquela coisa geralzona, todo mundo que fizesse aquilo, achava que ia perder aquela quantidade de peso, enfim. E hoje a coisa, graças a Deus, cresceu muito e acabou individualizando e a gente entendendo a necessidade daquele paciente. E realmente muita coisa hoje gira em torno da comida. A comida é o social, é você estar com seu esposo, é você estar com seus filhos, é você reunir aquela família que mora longe. Então, tudo acaba girando em torno da comida. E eu digo sempre, assim, para paciente que tem dificuldade em se controlar nesses eventos, né? Ou que vive uma vida social muito grande, tem uma vida social e quer melhorar os seus hábitos alimentares, eu falo assim, tudo depende da importância que a gente dá. Então, se você está num almoço de família, se você está num casamento, se você está, enfim, qualquer evento, a gente precisa viver a essência daquele evento. O evento de você ir ver sua família, reunir, não é só você comer, repetir, ficar lá se sentindo super satisfeito. Não, é você comer um pouco, mas você rever ali pessoas queridas, você brincar, você conversar. Falta, às vezes, a gente ter esse discernimento, né, Nath? E viver muito o propósito da coisa. Todo mundo acha que, por exemplo, que na Páscoa tem que comer muitos ovos de Páscoa, muitos chocolates. Então, vamos viver um pouquinho, vamos comer. O chocolate também vai fazer parte. Mas a gente não precisa dar importância só ao consumo de chocolate. O que eu venho percebendo é a questão do consumir de uma forma geral. Há uma necessidade muito importante da gente consumir. Consumir em todos os aspectos. Então, a gente quer ser o primeiro, a gente quer consumir, comer como se não houvesse amanhã, a gente quer dormir como se não houvesse amanhã, a gente quer brigar como se não houvesse amanhã, a gente quer ter relacionamentos como se não houvesse amanhã. E a gente quer ser uma coisa muito, que o óbvio precisa ser dito, básico, que tudo na vida tem consequência, né? Se a gente chega muitas vezes numa idade mais amadurecida, com dores musculares, com uma série de sintomas que a gente plantou no decorrer da vida, né? Sim. Então, por exemplo, eu aprendi há pouquíssimos dias que eu particularmente tenho um metabolismo lento porque eu não estou pegando peso. E que aí isso está inversamente proporcional no sentido de quanto mais músculo eu tiver, mais acelerado estará o meu metabolismo, automaticamente o meu estacionar de peso não tem a ver com a quantidade de fato de comida que eu como, eu como muito pouco, quer dizer, muito não, pouquíssimo. Mas que o fato de eu estar nos 40 e não estar pegando peso, isso faz que o meu metabolismo seja super lento. E ao contrário, o fato de eu comer tão pouquinho faz com que eu tenha uma retenção maior de uma série de coisas. Então, eu queria que tu desmistificasse, porque tu que também é atleta aí, que eu vejo o Instagram, inclusive o Instagram dela vai estar na tela. Qual é a relação entre metabolismo e exercício físico e os nutrientes corretos para a gente emagrecer? Porque no final das contas a gente quer ser linda, toda trabalhada no glamour. Então, quando isso a gente sempre escutou que para perder peso a gente precisa restringir muito, né? E a mulher, ela tem muito essa preocupação do corpo perfeito, né? De achar que quanto mais ela restringir, mais rápido ela vai chegar naquele corpo que ela deseja. E as coisas não funcionam bem assim. Então, hoje, o que é que a gente entende? Um corpo que tem mais músculos, a gente tem um metabolismo mais ativado. Quanto mais eu tenho músculo, maior o meu gasto metabólico, maior a minha demanda energética. Então, eu queimo mais calorias. Independente da idade. Independente da idade. Então, quanto mais eu tenho mais músculos, mais calorias eu consigo gastar. A nossa taxa metabólica basal ela é mais alta. Então, o que é que acontece muitas vezes? A mulher ela faz uma dieta muito restritiva, né? As dietas, elas podem ser mais restritivas, assim, por uma fase, mas não por longos períodos. E aí, nesse longo período, ela acaba perdendo peso muito rápido. E aí, quando a gente vai ver, ela perdeu muito mais músculo
do que gordura. E aí esse metabolismo, ele fica muito mais lento. Então, se ela tem uma necessidade de, sei lá, 1.800 calorias, 2.000 calorias, ela vai ter uma necessidade agora de 1.500, 1.300 calorias. Então, vai ficando cada vez mais lento e a gente vai precisando fazer cada vez mais restrições maiores. Então, acaba que esse não é o caminho, né? Então, é isso que eu digo, mulheres, durante toda a sua vida, construa sua poupança de músculos, porque é isso que vai garantir o nosso envelhecimento saudável, a nossa qualidade de vida. E aí, o ideal é que a gente tenha o exercício de força, não tem muito para onde fugir. Eu digo sempre assim, façam aí as pazes com a musculação, tem que gostar de fazer musculação. E aí, ter um consumo alimentar, ter essa parte assim do plano alimentar muito equilibrada em nutrientes, né? E ter ali carboidrato é amigo, né? Então assim, a gente não precisa viver em low carb sempre. Você pode fazer uma low carb sim, porque você tá sentindo que inchou um pouco mais, porque você fez uma viagem. Você não precisa fazer altas restrições, você só precisa escolher os melhores carboidratos para te ajudar a ter substrato ali naquele treino de força, né? Então, precisa ter sempre o treino de força, precisa ter esses macronutrientes aí equilibrados, não é só comer proteína para ganhar músculo, precisa também do carboidrato, precisa de micronutrientes das vitaminas, né, dos minerais, e aí entram também algumas suplementações específicas, como assim, pré-treino, cafeína, associada com algum aminoácido, né, na contração muscular, na recuperação muscular, vai depender muito também da demanda, das queixas da paciente. Tá. Quando é que essa nutricionista, ela virou empresária no ramo de gel? A gente já foi agora para outro. Que divertido isso. Não é? E assim, é algo que muita gente ainda se surpreende, né? Eu comecei essa atividade ainda na minha faculdade. Então, eu estudava e tinha sede, né, de independência. E eu queria um trabalho que não me ocupasse tanto. Então, eu estudava de manhã. Então, se eu fosse arrumar qualquer outro trabalho, eu ia trabalhar a tarde toda e entrando à noite. E aí, queria estudar, queria fazer minhas outras atividades. Eu já treinava também nessa época. E aí, foi quando me veio essa ideia, por que não vender algo? Eu sempre gostei muito de relação. Então, eu comecei ainda no tempo de faculdade. Então, vendia semijoias, vendia prata. Sempre mais essa parte de acessórios. E aí me formei, me dediquei um pouco mais a entrar no mercado de trabalho, mas nunca deixei a atividade completa, né? E aí fui sempre como atividade paralela. Veio a pandemia, então me vi muitos momentos mais em casa, mais trancada, trabalhando de casa. E aí foi algo que cresceu muito também as compras online. Então eu disse, não, tenho espaço para crescer aqui nessa área também. E aí, depois da pandemia, aumentou muito as nossas vendas. Antigamente a gente chamava de Elise Joalheria. E foi vendendo também através de lives. Então, você sabe, né? Com a pandemia, o e-commerce cresceu muito. E esse ano, uma grande amiga minha, inclusive de faculdade, ela colocou tinha esse sonho de um negócio de roupas, de moda. E ela falou assim, não, você vem comigo. Aí eu disse, tá, nem pensei, né? E aí veio a necessidade de a gente ter um ponto físico. Mas começou ainda aí na faculdade. Mas como é que é essa cabeça de uma empresária? Porque a gente sabe, né, que hoje fomentar um negócio no Brasil não é para qualquer um, Não. né? Então eu também sou do ramo da saúde, a gente é toda construída para servir e promover saúde, né? Durante todos os cursos de saúde nesse sentido, a gente não tem um processo administrativo ali, né? A gente normalmente é formado para consultório, para fazer programa para paciente, e agora você é uma empresária, então tem os processos de ser empresária. Como é que está esse processo na tua cabeça, no teu passo a passo, e construir esse teu império aí como empresária? Tá assim, né? Aquela coisa super. Exige muita dedicação, não é fácil, né? Mas ali também é uma realização de um sonho. Então, quando a gente pensa em estar se realizando, eu acho que tudo vale a pena. Quando a gente faz isso com amor, né? Então, assim, já de 2 anos pra cá, eu digo, quando eu tô livre final de semana, é quando eu tenho mais tempo a me dedicar a essa atividade.
de atender minhas clientes, de montar looks, de montar composição, de estudar um pouquinho de moda, de ver as tendências. Então, pra mim, acaba fluindo tão naturalmente, porque eu faço aquilo porque eu gosto, porque eu acabo também conhecendo pessoas, assim, extraordinárias. Então, o negócio acaba que flui, né? Mas a gente sabe, você também sabe, que ser empresária não é só isso. Então, a gente também tem a demanda mais chata, que eu chamo chata porque eu não gosto muito, né? A parte burocrática, enfim, todo, né? Você deixar tudo prontinho para que tudo aconteça e ali o produto final chegue da melhor forma na sua cliente. Então, essa parte aí eu venho construindo mais recente com essa mudança para o ponto físico, né? E é um trabalho, mas é uma realização. Então, assim, não é fácil conciliar, né? Então, assim, mulheres que têm vida corrida, a gente precisa se nutrir mais ainda. Então, assim, desses últimos 2 meses pra cá, foi onde eu vi assim, meu Deus, não tava conseguindo seguir minha rotina 100%, de treinar todo dia como eu queria, de ter as minhas refeições programadas como eu queria, mas eu sempre penso assim. E serve também para todas as mulheres que estão nos assistindo, nos ouvindo aqui, que independente do momento que a gente está vivendo, daquela correria, daquela loucura, a gente tem que sempre buscar fazer as melhores escolhas. Então, puxando já o gancho para essa questão de mulher que tem, né, o tempo muito corrido, tem várias atividades. Às vezes tem dias que a gente não almoça. Às vezes tem dias que a gente não tem nada na nossa lancheira, na nossa bolsa. Mas o que é que ali a gente pode escolher melhor, né? Então, se a gente usa disso também, às vezes, para chutar o balde e dizer, não, já não estou treinando mesmo, já não estou tomando água adequadamente, então vou consumir aí um fast food, enfim. Então, né, eu sempre penso assim, que nesses períodos de turbulência, de tudo muito corrido, é que eu tenho que fazer as melhores escolhas. Porque eu preciso muito da minha saúde para conseguir render, conciliar, pensar melhor, né? Então, acaba que uma coisa vai entrelaçando outra, né? Então, Você buscou ajuda para precificar o seu produto? eu tenho uma consultoria, assim, financeira, não sei se é nem financeira que fala, mas que ela me ajuda também nessa parte. E como eu já vendia antes, já precificava muita coisa, então, assim, foi um pouco mais fácil, né? A diferença é que agora eu vou ter que ter mais tempo para me dedicar, para viajar mais, para estar sempre buscando trazer novidades, né? Tendências. Entendi. O que é hoje para você inegociável? Sei que você diz, eu não, isso aqui da minha vida eu não negocio de jeito nenhum. É inegociável para mim. Eu acho que é esse cuidado com a minha saúde. Eu acho que me deixa mal, assim, quando eu vejo que eu tô é, deixando a desejar um pouco, entendeu? Assim, por exemplo, exercício pra mim. Exercício pra mim é um remédio. Então, assim, eu tenho que entender que se eu não começo o meu dia com o exercício, ele é totalmente diferente. A minha atenção fica diferente, eu fico mais, sabe, desatenta. A minha disposição é diferente. Então, assim, isso pra mim. Mas eu sei que não vai, nem todo dia tá tudo perfeito, tudo andando. Vai ter dias que o trabalho vai precisar de mim muito cedo, que eu não vou conseguir treinar. Mas que durante aquele dia ali eu tenha um tempinho pra mim. Então, acho que exercício me acalma, melhora a minha disposição. E, assim, essa questão das escolhas alimentares também eu sempre levo, né? Por ser nutricionista também acaba que me ajuda muito. Mas, assim, eu não troco, por exemplo, um almoço por um fast food. Você leva marmita? Eu ando, se você for no meu carro, você vai se assustar, assim, porque tem bolsa nem tudo, mas às vezes eu posso até esquecer a maquiagem, mas a lancheira, ela vem completinha. Hoje, quais seriam as dicas, a gente concluindo hoje esse podcast? É, as tuas dicas para quem entende, né? Eu sempre convido a todo mundo aqui do podcast a quando estiver ouvindo um podcast, entender o que está por trás daquela mentalidade vencedora, né? Você hoje é uma mulher formada, que tem 2 formações, é uma mulher pós-graduada, é uma mulher que hoje é empresária e trabalha na clínica, né? Eu particularmente sou sua paciente. Então, é, tem esse outra coisa, cuida da sua casa, uma mulher casada, Sim. recém-casada, que não é, Só não sou mãe ainda. né? Então, percebendo isso, e hoje uma pessoa que é dita de escolhas, ou seja, você escolheu agora, beleza, então vou agora começar um projeto que eu tinha uma realização que eu já fazia, eu já entendia que eu tinha essa aptidão,
e eu vou construir. Mas você não construiu sozinha, você construiu entendendo que você precisava de uma assessoria contábil, ou você precisava de alguém que lhe desse. Você tem essa clareza sobre as coisas que você quer. Sim. Né? Então, eu sempre digo aqui no Podinat, toda vez que você estiver ouvindo alguém que para você é uma referência, ou é uma história de sucesso, ou é uma história de realização, procura perceber o que está por detrás daquela mentalidade. Sim. O que eu percebi? Eu percebi que você é uma pessoa que tem muita clareza sobre o que você quer. Você é uma pessoa que entende que você consegue fazer outras coisas que não necessariamente está na sua zona de conforto, né? Está na sua zona de talento. Eu sempre digo aqui a vocês, vocês precisam estar dentro da sua zona de talento e não necessariamente vai estar no seu conforto, né? Então, o que é zona de talento? Por exemplo, você sabe que você tem uma habilidade de vender. No caso dela, ela sempre soube que ela tinha a habilidade de lidar com o público, né? Quando ela faz um plano nutricional, ela está vendendo uma ideia de saúde para alguém, né? Então, é um tipo de venda, né? Então, ela sempre entendeu que ela sabia lidar com o público para vender algo. E aí, ali era a zona dela de talento. Talvez ela ter que ir no final de semana, ou ter que viajar num período que ela está, sei lá, com um projeto na faculdade, ela recém-casada, né, viajar para comprar um produto, talvez não seja confortável. Vai ser desconfortável porque saiu da rotina dela de exercício, de alimentação, de sono adequado, mas ela está dentro da zona dela de talento. Então, muita gente saia da sua zona de conforto. Saia da sua zona de conforto, mas dentro da sua zona de talento, senão é besteira. Então, você tem que entender que você tem aptidões, habilidades, e dentro dessa habilidade você pode fazer várias coisas. Por exemplo, você tem uma habilidade de comunicação. Você pode ser uma apresentadora, você pode ser uma professora, você pode ser, dar palestra, você pode ser uma grande vendedora, mas você está dentro da tua zona de talento, que é a comunicação. Agora, você pode ser desconfortável em vários aspectos. Agora, sair da sua zona de talento, porque as pessoas acreditam que você precisa simplesmente levantar do sofá, é burrice, conto do vigário, tá? Né? Então, a gente percebe que na sua mentalidade, para você é muito claro que você precisa se alimentar bem, você precisa fazer exercício, você precisa estar com o público, você precisa vender, e aí você constrói todas as suas atitudes em relação àquilo. É muito próximo do que você constrói quando a gente está num plano nutricional. Acaba que hoje o profissional da saúde, né, Nath, você mais do que ninguém sabe disso, que o profissional da saúde, ele também acaba sendo um pouco empresário. Então, o cara tá ali vendendo um serviço, ele tá vendendo um tratamento, ele precisa causar essa inspiração nas pessoas, né? Assim, também, isso é um ponto só positivo. E nas vendas também. Então, hoje o profissional da saúde que tem aquela ideia de que ele não precisa vender, você sabe que ele acaba perdendo muito nicho de trabalho, né? Enfim, muitas áreas. Mas isso é porque você é uma mulher habilidosa, porque o médico, né, que eu vou fazer minha cirurgia, ele disse, Nath, eu deixo tudo para minha mulher cuidar. Eu só quero ser médico, eu não quero ser administrador. É porque a gente tem uma tendência, a maioria das mulheres, a de fato entrar num processo mesmo de empreendedora. Mas a gente vê que vários profissionais do ramo da saúde, principalmente do sexo masculino, que é fisiologicamente, eu acredito, pautado em uma coisa só, né? Ele tende a delegar nesse sentido, porque o que a gente vê de mentoria para médico, para que ele aprenda a fazer a parte administrativa, né? E a gente vê que nós mulheres, a gente já pega isso muito pra gente no processo. É verdade. A gente já entende as necessidades do processo. A gente entende, beleza, me formei como psicóloga, como nutricionista, mas eu vou para uma clínica, né? Se eu for para uma clínica, montar uma clínica ou fazer parceria, que isso acontece muito quando a gente é recém-formada, né? De fazer parceria com os colegas. Eu preciso entender sobre isso, preciso entender sobre contrato com o paciente. Isso não
dado em faculdade, né? A gente aprende no dia a dia, né? Rede social também, que é super importante. Como me portar ali na rede social, né? Como é que eu posso reverter aquele seguidor para um cliente, para um paciente, né? Como é que eu posso me portar ali? Então, acho que essa parte da rede social também é muito importante. Cresceu muito, né? Nesses últimos anos, principalmente com a pandemia. Então, acaba que a gente tem que se preocupar com tudo isso. E o quanto isso é desafiador, né? Porque até um tempo atrás, profissional de saúde não podia ir para a rede social. Né? Era inadequado, podia expor. Como é que eu vou expor o meu plano alimentar? Como é que eu vou expor... Por exemplo, hoje nas redes sociais a gente fala muito de depoimento. Como é que eu vou pegar um paciente e vou... Um cliente, que hoje em dia paciente é antiético, né? Porque ele não tem nada de paciente, ele é bem agitado. Como é que eu vou pegar um cliente e vou expor um case de sucesso, até que ponto isso é ético, não é ético, mas esse é o assunto de um outro podcast que a gente pode trazer como ética da área de saúde. Com certeza. Qual o recadinho final para as nossas ouvintes sobre como a gente pode impulsionar essas mulheres para ser pessoas melhores, pessoas que não negligenciem o básico na vida delas? Recadinho que você tem para deixar para todo mundo. Para as mulheres que busquem se nutrir, seja qual fase da vida que você esteja, né? Busque sempre nutrir esse corpo com o que você precisa. Busque sempre também uma vida saudável, construir a poupança de músculos para que a gente garanta aí uma qualidade de vida, um envelhecimento saudável. Porque seja o que for, se a mulher quer ser uma empresária de sucesso, se a mulher quer ser uma gestora, se a mulher é da área de saúde, ela precisa estar bem. E não tem como a gente brilhar, né, lá fora, no nosso trabalho, nas nossas atividades, se a gente não está brilhando na nossa saúde. Eu queria agradecer muito ao nosso patrocinador, Sou Mais Payment, que ajuda a tantas pessoas a começarem os seus projetos, que auxiliam comerciantes e lojistas com taxa justa. Vou deixar o link aqui do nosso patrocinador para caso você queira, comerciante, lojista, empreendedor, empresário, você também da área de saúde, queira descobrir taxas justas, relações justas com o comerciante através de meio de pagamento. O link está aqui embaixo para que você consiga nos acionar, vai ter um consultor aqui para te atender. E você que por acaso queira começar um novo negócio, queira ser representante desse ramo de ganho recorrente, também procure o nosso consultor. Agradecer imensamente a nossa Nutri de Milhões. Muito obrigada. Obrigada a vocês que estão nos ouvindo, nos vendo. Dizer que nós estamos aqui para servir da melhor forma e até o próximo episódio.